No capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 47, está escrito que Judas, um dos 12 apóstolos, veio com uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo para prender Jesus. Tendo Judas combinado previamente com eles, beijou a Jesus para sinalizar que era ele o que deveria ser preso. E assim foi feito, e todos nós sabemos que dali Jesus foi humilhado e torturado, sendo levado diante das autoridades para ser morto. O capítulo 27 narra que de manhã Judas viu Jesus sendo levado a Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 3-5. É claro que a traição de Judas ocorreu para se cumprir as Escrituras, tendo Zacarias profetizado que seria entregue por 30 moedas de pratas. Capítulo 11, versículo 13. Mas não dá para compreender como ele, que convivia com Jesus, que o conhecia, que comia na mesma mesa com ele, pôde ter coragem de traí-lo de forma tão covarde por meio de um beijo, que é o símbolo de amor e de afeição. Na verdade, pelo tempo de convivência e pelo que Jesus demonstrava ser, certamente que Judas tinha alguma admiração e respeito por ele, embora o tenha traído por ambição. E quando caiu em si, vendo-o condenado e que seria morto por sua culpa, a Bíblia diz que ele foi tomado de remorso e pretendeu devolver o valor recebido pela traição aos líderes religiosos. Essa palavra é muito forte, porque a Bíblia não diz que Judas se arrependeu do que fez. Não. Diz que ele sentiu remorso, ou seja, ficou inquieto e incomodado com o que fizera. Mas em vez de se quebrantar e pedir perdão a Jesus, ou mesmo a Deus depois da morte de Jesus, foi buscar perdão e palavra de conforto para seu remorso com os sacerdotes e os anciãos de quem recebera pagamento para entregar Jesus. Eles, como se viu, deram de ombros, dizendo que o problema era dele e que ele carregasse a sua culpa. A Bíblia diz que Judas, não aguentando o peso da sua culpa e do seu remorso, jogou as moedas de prata que recebera dentro do templo e foi se enforcar. Que destino trágico! Se Judas tivesse se arrependido, o que envolve sentimento de dor no coração e na alma pelo ato praticado, teria ido a Deus e buscado se reconciliar também com os outros discípulos. E no reencontro, após a sua ressurreição, teria recebido perdão e a paz de Jesus. Mas ele foi movido pelo sentimento de religiosidade. Procurou os sacerdotes e anciãos para devolver as moedas recebidas como ato de justiça própria. Pensou que se fizesse isso, estaria justificado, agindo assim como forma de aliviar a sua consciência que estava pesada. Essa passagem coloca em contraponto a graça e a justiça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo e que cobrem os nossos pecados de forma gratuita, mediante o nosso arrependimento, com a tentativa do próprio homem de purgar a sua culpa por si mesmo e de pagar, de alguma forma, pelo pecado cometido. Judas conviveu com Jesus, mas não aprendeu dele amor, doação, humildade, retidão e perdão, tendo guardado em si
a letra fria e as formas religiosas da lei daqueles mesmos sacerdotes e anciãos judeus. Mas elas são vazias e não têm poder para libertar ninguém. Sozinho, ele não conseguiu apaziguar a sua consciência, e mesmo se livrando das moedas recebidas pela traição, não aguentou a sua culpa. E eu agradeço ao Senhor por mais essa palavra que Ele nos envia nesse dia de hoje. Está nos ensinando que não devemos fugir da sua presença diante de nenhum ato praticado. Que fórmulas e penitências religiosas não têm poder para apagar a culpa e para aliviar a consciência. Que o sacrifício de Jesus, o seu amor e a sua graça são maiores do que os nossos atos e cobrem multidão de pecados. Primeira carta de Pedro 4:8. E que nós só precisamos buscar a Cristo de espírito quebrantado para receber perdão e vida, pois um coração contrito Ele não desprezará. Salmo 51:17. Amém.